Apesar da disciplina de Fisiologia Animal 2 ter como objetivo discutir os sistemas comparando as espécies de vertebrados, vamos falar rapidamente do sistema circulatório de alguns invertebrados, né? Por exemplo, no grupo dos quinidários, poríferas e plateumintos, são exemplos de grupos sem sistema circulatório. Nesses grupos, as células ciliadas, elas movem o líquido intersticial e a água, ela é movida através de cavidade gastrovascular, né? E a contração do músculo que move o líquido intersticial, como, por exemplo, nos nematódios, né? Outros filos, como, por exemplo, os moluscos, os artrópodes, os moluscos e os artrópodes, esses apresentam sistemas circulatórios abertos, né? Os vertebrados e também o filo cordata, eles possuem um sistema circulatório fechado. Comparando, então, todos os diferentes filos, estes apresentam diversidades de estruturas, alternativas evolutivas, alguns com sistema circulatório também com função respiratória. Bem, existem algumas diferenças entre os sistemas circulatórios fechado e o aberto. No sistema fechado, a gente tem um sistema de alta pressão, com uma distribuição bem regulada e um retorno rápido. Já no sistema aberto, é o sistema de baixa pressão e com uma distribuição menos regulada e também com um retorno lento. Bem, o sistema circulatório fechado, ele tem muitas vantagens quando comparado ao sistema aberto, né? Então, como, por exemplo, uma distribuição mais eficiente do oxigênio e também dos nutrientes pelos tecidos, uma remoção eficiente de produtos metabólicos e também uma maior capacidade de regulação do fluxo de sangue para os tecidos. Uma outra vantagem é a taxa metabólica mais elevada, com uma maior demanda de fluxo sanguíneo. Em relação aos aspectos evolutivos, o que foi adicionado aos sistemas mais simples é que o sistema arterial, que é o responsável por distribuir o sangue pelo corpo. Então, ele funciona como um reservatório de pressão. Os capilares, que fazem as trocas de materiais entre o fluido circulante e os tecidos, e o sistema venoso, que leva o sangue de volta ao coração e ele funciona como um reservatório de volume. Bem, a circulação se torna mais complexa dos animais aquáticos para os animais terrestres. Existem algumas consequências da disposição da circulação, como, por exemplo, o fluxo sanguíneo através dos pulmões, ele deve ser igual ao fluxo sanguíneo através do restante do corpo, e todo o volume que é ejetado, ele deve ser acomodado por meio de variações no volume dos vasos sanguíneos, que são elásticos. Bem, nós podemos ver uma escala evolutiva de diferentes vertebrados, né? Por exemplo, nos peixes, a circulação ela vai de coração, brânquias e tecidos do corpo, e nos mamíferos, a circulação ela vai do coração para o pulmão, volta para o coração, então vai para os tecidos. Tá? Então, a gente vai falar bastante como é a circulação em cada tipo de animal. Bem, vamos falar primeiro do sistema circulatório, especificamente dos vertebrados, né? Começando com os peixes agnatos, né? Que são aqueles peixes com uma boca circular,
e que não possuem mandíbula. Bem, como exemplo, nós temos o peixe-bruxa e as lampreias, né? Então, o sistema circulatório, ele é parcialmente aberto nos agnatas, com grandes seios sanguíneos. Então, a principal característica é que eles não possuem somente um coração. Eles têm um coração branquial, que faz a propulsão do sangue arterial, um coração porta, que é responsável por receber o sangue venoso e bombear para o fígado, e o bombeamento do coração caudal é feito por musculatura extrínseca, e o do branquial é o homólogo dos outros vertebrados. E o coração cardinal, que ajuda na impulsão desse sangue, então ajuda a impulsionar o sangue. Bem, a gente consegue ver como que é a circulação nesses animais, né, nos agnatas, recebendo e bombeando sangue, né? Então, a gente vê o sangue passando pelos diferentes corações que ele tem, chegando ao fígado, ao intestino, passando do intestino, né, passando pelo fígado, o coração branquial, o coração caudal. Então, a gente vê a circulação do sangue nesses animais. Bem, nos peixes com respiração aquática, o coração ele apresenta duas câmaras, um átrio e um ventrículo. A circulação é simples, com o sangue venoso passando pelo coração uma única vez, e o sangue branquial e dos órgãos passam por uma rede de capilares, né? Como a gente consegue ver aqui na figura, né? Então, eles têm duas câmaras, né? Um átrio e um ventrículo, o átrio e o ventrículo, e o sangue passando aqui do átrio para o ventrículo, seguindo, passando pelas brânquias e depois para o restante do corpo. Bem, nos peixes com respiração aquática, apenas a circulação de sangue venoso que passa no coração, né? Esses peixes com circulação simples, então o sangue ele é oxigenado nas brânquias, passa pela aorta dorsal e depois chega ao coração. Apenas circulação de sangue venoso passa no coração, então a gente tem aqui o caminho do sangue, né? Nas brânquias ele é oxigenado, passa para a aorta dorsal, e ele passa por duas redes de capilares, pelas brânquias e o sistêmico, né? O capilar sistêmico e o branquial. E o seio venoso, ele segura o fluxo do sangue no coração. Bem, os peixes pulmonados, como os dipnóicos, eles também têm respiração aérea. Então, a principal modificação evolutiva presente nesses peixes é que eles possuem pulmões como órgãos respiratórios. Se fosse igual, seria desfavorável, né? Porque a água ela é pobre em oxigênio e assim perderia o oxigênio do sangue para a água, né? E as brânquias, então, elas sofreram uma degeneração e alguns dos arcos branquiais, eles só permitem o fluxo sanguíneo direto. Bem, aqui a gente pode comparar a diferença no coração de peixes, né? O coração de peixes pulmonados, esses de respiração aquática, os peixes pulmonados, o que a gente vê? Que parcialmente está dividido e lembra um pouco dos mamíferos, né? Tem essa divisão parcial. E o coração dos peixes, ele está arranjado em série, né? Dos peixes aquáticos, com respiração aquática.
Uma outra diferença nós temos aqui a divisão do átrio, né? Então, nos peixes pulmonados, a gente tem um átrio direito e um átrio esquerdo. E nos outros peixes, somente um átrio, sem essa divisão, tá bom? Bem, o percurso circulatório nos peixes pulmonados é o seguinte: o sangue dos pulmões, ele retorna ao átrio, aos átrios, né? E recebe sangue da circulação geral. A divisão parcial do ventrículo faz com que a gente consiga perceber aqui, então, duas correntes sanguíneas separadas, né? Um lado azul e um lado vermelho. O sangue oxigenado, ele flui para o interior dos primeiros arcos branquiais na cabeça e o sangue menos oxigenado, do lado direito do coração, ele flui pelos arcos branquiais posteriores, passando para a aorta dorsal e, em partes, para os pulmões.